0,1. Né? Está falando que o valor de x na imagem abaixo é igual a 24, então que é aquele lado direito ali do triângulo maior. Bom, então, quando você vê dois triângulos na figura, né, você vai resolver essas questões por semelhança. Qual é a ideia? A ideia é que você consiga reconhecer, primeiramente, os ângulos iguais entre os triângulos. Então, aqui eu vou marcar os ângulos que são iguais. Então, a gente pode ver em vermelho ali que os dois ângulos de ponta ali são iguais, né, o A e o A'. Assim também como os dois ângulos à direita, né, o C e o C' são iguais. Dá para ver até pela marcação que tem no desenho, né, que as duas são 3 voltinhas. E os ângulos B e B' são iguais, né, dá para ver também ali pelas voltinhas, né, duas voltinhas. Então esses são ângulos iguais. Eu marquei pelas cores, né, vermelho, azul e verde. Bom, agora que você identificou quais são os ângulos iguais entre os triângulos, a gente vai achar os lados correspondentes. Então, a maneira que eu faço é sempre do triângulo maior para o menor. A gente pode ver ali, né, que entre os ângulos verde e vermelho está o lado 21 do maior e o lado 7 do menor. Então, esses são os lados correspondentes, 21 e 7. Nisso a gente percebe, né, que o 7 ele é 3 vezes menor que o 21, ou seja, 7 vezes 3 dá 21. Essa então vai ser a constante de proporcionalidade nessa semelhança. Tá? O triângulo pequeno, os lados foram multiplicados por 3 para chegar no triângulo maior. Sendo assim, os outros dois pares de lados correspondentes é o 13 e o 39. A gente consegue ver que o 13 está entre os ângulos verde e azul, assim também como o 39 está entre os ângulos verde e azul. Então, esses são os lados correspondentes e a gente percebe, né, que 3 vezes 13 dá 39. Então, perceba que esse multiplicador 3 ele sempre vai aparecer entre os lados correspondentes. Né? Então, 13 vezes 3, né, vai dar o 39. Então, agora ele está pedindo o x, né? Então, você vai perceber que o 8 e o x são lados correspondentes, né? Porque os dois estão ali entre os ângulos vermelho e azul. Então, a gente vai pegar ali e ver que o triângulo menor é multiplicado por 3, né? Então, 8 vezes 3 vai dar o valor de x. Né? E 8 vezes 3 é 24, portanto, x é 24. Né? Ele afirmou, né, ali na 01 que o x era igual a 24, então está certo. Você vai marcar 01. Bom, novamente, agora aqui 02, ele dá dois triângulos, nós vamos resolver por semelhança. Ele está pedindo o valor de x, né? Na verdade, ele está afirmando que o valor de x é 10. Então, a gente vai averiguar isso. Bom, então primeiramente a gente tem que ver quais são os ângulos iguais entre os triângulos. Dá para ver ali que o ângulo de topo do triângulo maior e do triângulo menor são iguais, porque ambos têm só uma voltinha, né? Então aqui eu vou marcar de azul. Dá para ver que a direita ali dos dois triângulos, né, o C e o C' tem o mesmo ângulo, que são as 3 voltinhas. Vou marcar então ali por verde. E o B e o B' também vão ter o mesmo ângulo, dá para ver que eles têm duas voltinhas, né? Então, esses são os ângulos iguais entre os triângulos. Identificado quais são os ângulos iguais, a gente vai ver agora quais são os lados correspondentes, né? Então, a gente vê que entre o ângulo azul e o roxo, né, do menor nós temos 6, e o ângulo entre azul e o roxo do maior é o 54. Então, esses dois lados são correspondentes. E a gente agora vai se perguntar, quantas vezes eu multiplico 6 para chegar no 54? Né? Então, 6 vezes 9 é 54. Então, ele multiplica por 9 o triângulo menor para chegar no maior. Essa é a chamada constante de proporcionalidade. Quer dizer que todos os lados do menor foram multiplicados por 9 para chegar no maior. Agora, a gente percebe, então, que entre o ângulo azul e verde tem o lado 7 no menor e o correspondente no maior vai ser o 63, que também está entre o ângulo azul e verde. Né? Perceba que o 7 também foi multiplicado por 9 para chegar em 63. Né? Esse vezes 9 vai acontecer sempre entre todos os lados correspondentes.
Então, 7 vezes 9, né, isso deu 63. Bom, para terminar a questão, perceba que ali o ângulo roxo, entre o ângulo roxo e o ângulo verde, do menor é o x mais 2, e no maior é o 90, né, que está entre o ângulo roxo e o ângulo verde. Então, esses são os dois lados correspondentes. O lado menor está sempre sendo multiplicado por 9 para chegar no maior, né? Então, esse lado menor vezes 9 dá 90. Então, que número, né, que vezes 9 dá 90? É o 10. Quer dizer que aquele lado mede 10. Mas o x é um número que somado com 2 dá o lado. Então, que número que mais 2 dá 10? Né? Esse número é o 8. Então, portanto, o x é igual a 8. Se a gente olhar ali, ele afirmou que o valor de x no triângulo abaixo é 10. Isso é falso, né? O valor de x é 8. 0,4, mesma lógica de resolução. Identificar os ângulos iguais entre os dois triângulos, para depois achar os lados que são correspondentes, achar a constante de proporcionalidade e achar o valor de x. Então podemos ver, né, marquei em azul ali que os ângulos A e A' são iguais, dá para ver pela uma voltinha só no triângulo. O ângulo B e B' também são iguais, dá para ver pelas duas voltinhas, né, marquei de verde, esses dois ângulos iguais. E o C e o C' também aí são iguais, dá para ver pelas três voltinhas. Marquei de roxo. Então, esses são os ângulos iguais entre os triângulos. Feito isso, agora vamos achar aqui os lados que são correspondentes. Então, entre o ângulo azul e o ângulo roxo, no menor tem o 8, lado 8, e no maior, entre o azul e o roxo, tem o lado 32. E agora a gente se pergunta quantas vezes eu multiplico 8 para dar 32, né? Esse aí é o 4 e essa é a constante de proporcionalidade que vai acompanhar esse problema, né? Então, 4 porque 8 vezes 4 é 32. Bom, agora, entre o ângulo verde e o roxo, é o 12 no menor e o 48 no maior. Então, observe também que foi multiplicado por 4. Né? 12 vezes 4 é 48. Constante de proporcionalidade sempre se mantém. Né? Eu sempre estou multiplicando todos os lados menores por 4 para chegar no maior. Por fim, esse lado x mais 3. Por fim, nós temos aqui como lados correspondentes o x mais 3 no pequeno, que está entre o ângulo azul e verde, e no maior o 7x. Por fim, então, a gente percebe que esse lado x mais 3 ele foi multiplicado por 4 para chegar no 7x. Então, x mais 3 vezes 4 é igual a 7x, né? Ele foi multiplicado por 4. Bom, então nós temos que resolver essa equação. Lembrando que x mais 3 ele é uma expressão, então o 4 ele multiplica tanto o x quanto o 3. Então fica x mais 3 vezes 4 igual a 7x. Então ali você vai fazer a distributiva, né, ou chuveirinho, x vezes 4, 4 vezes o x e 4 vezes os 3. 4 vezes x é 4x, mais 4 vezes os 3 igual a 7x. Então vai ficar 4x mais 4 vezes 3 é 12, e do outro lado 7x. Você vai isolar o x, então você passa esse 4x para o outro lado, ele vai ficar negativo, vai ficar então 12 igual a 7x menos 4x. Então a gente fica com 12 é igual a 7x menos 4x é 3x. O 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Então vai ficar 12 dividido por 3 igual a x. E 12 dividido por 3 é 4. Então, x igual a 4, né? Ou 4 igual a x. Essa sentença, então, ela é uma sentença falsa, porque o valor de x não é 3, é 4. Bom, afirmação 08. A razão de proporção entre os triângulos acima é igual a 4. Né? Então, o que é a razão de proporção? A razão de proporção ela é esse número, né, que vai multiplicar o triângulo menor para chegar no triângulo maior. Então, a gente pode observar que os lados, né, do triângulo menor estão sendo multiplicados por 4. Né? Então, essa 0,8 aqui é a verdadeira. Então, a gente vai fazer agora aqui a soma das corretas. Né? Nós temos a 0,8 e a 0,1.
né? Então aqui, né, 0,1 mais 0,8, isso dá 0,9, né, 9. Essa é a resposta da questão.